bom em todo tempo. Amém? O áudio está tranquilo? Aí, o que nós vamos precisar para essa noite, né? Nós vamos precisar da Bíblia, amém? Nós vamos precisar de um caderninho para anotarem, ou qualquer dispositivo aí para os irmãos anotarem. E vamos precisar aí de disposição no coração, amém? Esse é o mais importante, ter sede da presença do Senhor, sede assim de crescer no Senhor. E nesse momento, continuando nessa atmosfera de adoração, de oração, vamos orar, porque o foco não é em mim, o foco é no Senhor. Para quem não me conhece, o meu nome é Rony Damasceno, e eu pertenço à comunidade apostólica pela cruz. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para compartilhar sobre os desafios vinculados ao medo, né? Então hoje nós vamos ter chaves, estratégias, nós vamos conversar a respeito do medo, e nós vamos conversar acima de tudo, não só a questão do medo, mas o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor está conosco para nós superarmos o medo, nós superarmos circunstâncias adversas, e nós podemos aí estar conectados à casa do Pai, conectados à nossa casa, conectados a nós e ao nosso meio. Então vamos orar. Pai amado, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus presente. Nós consagramos essa noite ao Senhor, nós declaramos o Teu reino nesse lugar, o Teu reino em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa sociedade. Em todo tempo, Pai querido, que o Senhor seja louvado, engrandecido o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O tema da nossa palavra de hoje vai ser como você lida com o medo. O que tem acontecido? Na circunstância que a gente tem passado, está sendo muito comum aí momentos de medo, né? Eu até entendo que alguns, ao começar a ouvir essa ministração, vai pensar assim, eu não tenho medo. Eu já escutei pessoas falarem que não tem medo. Eu respeito você ter medo de ter medo. Eu respeito você limitar a sua percepção a não encontrar alguma questão de medo ou coisas assim. Eu respeito. Mas, acima de tudo, eu quero falar para você que você é muito importante. Você é amado por Deus. Você é zelado por Deus e você tem dons e habilidades aí, que à medida que a gente for conversando, talvez você entenda onde o medo talvez está travando aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E às vezes você nem conseguiu enxergar. O que ocorre? Alguns estudos relatam que a sociedade, na sociedade, existem seis principais tipos de medo. Serão 6 que nós vamos discorrer aqui e darmos ênfase em 4 temas. Então, só para a gente introduzir o tema, os 6 medos, contextualizado com o que a gente tem passado, o primeiro deles é o medo da doença. E aí eu vou colocar na ordem que eu tenho percebido as pessoas vivenciarem. O medo da doença. O segundo, o medo da pobreza. Terceiro, o medo da morte. Quarto, medo das críticas. O quinto é o medo da velhice. E o sexto é o medo de perder uma pessoa amada. Então eu vou te mostrar alguns sintomas e aí eu preciso que você fique muito atento a isso. Porque você e eu somos seres humanos, você e eu podemos ter episódios desses medos em uma parte da vida ou sob alguma circunstância ou outra. Então, se você já caminha com Jesus, eu quero que você se sinta fortalecido ao final dessa ministração. E se você ainda não caminha com o Senhor Jesus, eu quero que você reconsidere. Reconsidere como você tem vivido, porque assim, o que você tem a perder ao caminhar com alguém que, 100% das situações ele conseguiu superar o medo, inclusive superar a própria morte. E ele não só superou, como ele ensinou, acolheu e amou. Amou de forma assim, sem considerar qualquer circunstância. E nós vamos ver mais sobre esse amor
sobre esse amor, independente da nossa limitação ou do nosso não merecimento, quanto o Senhor Jesus nos ama. E um dos sintomas aí das pessoas que vivenciam medo da doença. Pessoas que sofrem do medo da doença, elas conversam sobre enfermidades, sobre acidentes. É muito comum em qualquer diálogo, você vai cumprimentar a pessoa e fala assim, mas menino, olha como é que está acontecendo, né? Tantas pessoas morrendo. Outra coisa, ela usa medicação sem orientação médica, ou até mesmo vai fazer exercício físico sem qualquer consideração ou recomendação de algum profissional. Simplesmente de uma forma assim, desesperada. Cita sobre doença, lê sobre doença, e ela se porta como vítima. Se comporta como vítima para poder atrair a simpatia. E aqui nós podemos abrir um leque para algo mais amplo, que é ir formato em algumas pessoas, características em que ela encontra na doença, ou ela encontra ao falar sobre doenças ou sobre patologias, uma forma de atrair simpatia. Conta registros aí que na época da Segunda Guerra Mundial, o prefeito de Nova York pediu para a imprensa, na época de surto de gripes, não comentem sobre essa patologia, não comentem sobre dores, não comentem sobre tragédias. Em pouco tempo, a sociedade ela conseguiu superar aquele desafio daquela enfermidade. Tem um estudo que mostra 3 pessoas visitando um suposto amigo doente, e aquele suposto amigo, diante da primeira visita, fala, quando é interpelado pela pessoa, como é que você está? Fala assim, estou ótimo, está tudo bem. O segundo fala, quando pergunta para esse amigo, pergunta para ele, como é que você está? Fala assim, estou um pouco preocupado. E aí o terceiro, quando vai interpelar esse suposto doente, ele fala, nossa, estou muito mal. A resposta daquele amigo é, nossa, estou muito mal, não estou sentindo bem. E aí você já imagina a reação de cada um desses 3 que foram interpelar. Então, quanto mais a pessoa vai abordando o tema de doença, mais aquilo vai fazendo parte dela, dos pensamentos, das ações, da leitura, do conhecimento. E você pode observar o quanto os médicos estão sujeitos a doenças e quantos médicos não temem a doença. E eles conseguem superar essa questão e não se adoecerem com tanta facilidade. Ao passo que tem pessoas que reverberam aquela situação e reclamam dela e a doença a acomete. Então, o medo da doença, essas são uma das características, inclusive excessos. Excessos com álcool, excessos com drogas, excesso com drogas mais pesadas, além de cocaína e maconha, tipo Netflix, smartphones. Essas drogas servem para aliviar uma frustração emocional ou uma dor. Então, a pessoa que tem o medo da doença, ela tenta se aliviar. Então, perceba se na sua vida você não está tendo algumas válvulas de escape como expressões desse medo. Outro medo é o medo da pobreza. O medo da pobreza ela se manifesta na pessoa quando ela tem falta de ambição. Quando ela aceita o que a vida oferece de forma passiva, de forma assim, sem se movimentar. Deus quem quis, queridos, Deus quer uma vida de abundância. Pessoas que têm medo da pobreza, elas também manifestam preguiça física e mental, falta de entusiasmo, fica em cima do muro. O que é em cima do muro? Atribuo a uma pessoa a resolução dos problemas. Maridos, vocês são chamados para se posicionar. Tem coisas que você que tem que decidir, você tem que se portar como um sacerdote do seu lar, e não a sua esposa decidir por você. Então, homens que ficam em cima do muro, tem um pastor muito conhecido que ele fala que são homens banana, que não se posiciona. Então isso, por exemplo, é o medo da pobreza, pode acometer a pessoa. Ela fica em cima do muro, ou ela se enche de desculpa para disfarçar e justificar as falhas. Ela se enche de explicações que fundamentam do maior, com toda expertise, ela articula para poder te convencer daquele insucesso, daquela situação. Pessoas que vivenciam o medo da pobreza, elas têm inveja. Lamentavelmente, elas criticam o sucesso alheio. Elas encontram defeito nos outros, elas gastam mais do que ganham, financeiramente falando, têm desleixo com a aparência, ela não se cuida, não se porta como alguém que está, assim, carregando o templo do Espírito Santo. Então, ela tem esse desleixo.
e ela vê tudo pelo lado do negativo, acompanhado com um excesso de preocupação. Isso gera uma ansiedade e é incrível. Pessoas com medo da pobreza, elas sabem tudo sobre fracasso. Tudo que viveu na vida, fala assim, não, olha, se você for por esse caminho vai dar errado. Não, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho certeza. Não, isso aqui é do Senhor, mas eu estou esperando o tempo certo. Então ela revisita tudo que já viveu, olhando para o fracasso, explicando tudo por que aquilo aconteceu. Todo o fracasso, todo o insucesso que ela teve, ela sabe explicar na ponta da língua, mas ela fica esperando a hora certa. E ainda cita o embesamento de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Mas o tempo da vitória é hoje, o tempo da alegria é hoje, o tempo do sucesso é hoje. Então, pessoas que tenham medo da pobreza, elas se lembram que deu errado, e tem um hábito de, por causa de todas essas circunstâncias, deixar tudo para depois. Procrastinação. Ou simplesmente algum termo que você conhecer, mas deixa para amanhã. Você pode deixar para amanhã, por que fazer hoje? Então isso às vezes pode acometer pessoas que têm o medo da pobreza. Outro medo que nós vamos dar destaque nessa noite é o medo da morte. E aqui, pessoas que vivenciam o medo da morte, elas têm falta de objetivo claro. Queridos, isso é muito forte. Enquanto eu montava essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração uma angústia. E eu não sei porquê. Irmão, você que se chama Tiago, e eu não tenho certeza se é Tiago Ribeiro, Tiago Augusto, mas o Senhor manda te dizer que é vida. É vida para você, e você também que ficou dizendo, ao longo dessa semana ou de hoje, que você acha que não vale para nada, e foi muito, muito sério, que você se sentia assim com raiva, se sentindo inútil, se sentindo fracassado, e aí, xingamentos, que você não sabe por onde caminhar, eu quero te falar, fique tranquilo, o Senhor manda te dizer que Ele está com você. Esse medo, esses medos, essas aflições, elas não te pertencem, e eu quero que você fique firme comigo nessa palavra. Na mensagem que o Senhor vai entregar para você nessa noite, pessoas com medo da morte, elas têm a falta de um objetivo claro. Elas têm a falta de uma ocupação produtiva, tudo que ela vai fazer é uma angústia, é uma inquietação, é um desgosto. Seja na parte pessoal, familiar ou no âmbito profissional. Ela tem decepções em cima de decepções, no lado amoroso ou profissional. E ainda, como válvula de escape, erroneamente, ela utiliza a palavra para justificar um fanatismo religioso. Ou uma religiosidade. Assim que Deus quis, é assim que tem que ser, é a vontade de Deus. E você vai entender o que é a vontade de Deus para você superar esses medos. O quarto medo que eu quero dar ênfase nessa noite, dentre os 6, é o medo da crítica. E a crítica ela tem acometido em todas as esferas da sociedade, desde dentro da sua casa, no seu âmbito profissional ou na igreja. Pessoas que vivenciam o medo da crítica, elas constantemente apresentam nervosismo, inquietação, elas apresentam timidez. Uma característica forte de pessoas que têm o medo da crítica é a dificuldade de fixar o olhar. Fixar o olhar. Ou mãos trêmulas, ou movimentação. Instabilidade na voz. E uma característica também que já foi percebido é falha na memória. Pessoas com medo da crítica, elas apresentam falha na memória e má postura corporal. O Senhor já me permitiu acompanhar vidas sendo transformadas, e uma dessas vidas, as pessoas, elas perdiam a memória. Assim, tinha um lapso. E quando elas percebiam uma situação de confiança, inesperadamente, ela recuperava a memória dos fatos. Outra pessoa, ela tinha postura muito curvada, e ela não suportava que ninguém olhasse para ela, ou não suportava olhar no espelho. E à medida que Deus foi trabalhando na vida dela, através de ferramentas, de trabalhos, de acompanhamento,
ela se tornou uma outra pessoa. Na verdade, ela se tornou aquilo que a essência dela nasceu para ser. A essência dela se manifestando, sem as impurezas do medo. E outras pessoas que têm o medo das críticas, ela, além dessa má postura, ela tem a falta de firmeza nas decisões. Ora vou para cá, ora vou para lá. Ora vou para cá, ora vou para lá. É um pé no mundo, é um pé na igreja. É um pé na fidelidade, é um pé no que não é fidelidade. Seja qualquer nível de fidelidade, fidelidade de pais para filhos, ou fidelidades conjugais, ou fidelidade com Deus. Outra característica do medo da crítica é o hábito de fugir dos problemas sem enfrentá-lo. É o complexo de inferioridade. Age para se promover, ou fala palavras assim que nem mesmo ela às vezes domina, umas palavras difíceis para impressionar, ou se veste de forma para impressionar. Ela imita o comportamento de outros. Se você desenvolve qualquer serviço, por exemplo, imaginemos que isso que eu estou fazendo é um serviço, ok? E você vai me avaliar. O seu feedback me aperfeiçoa. O seu feedback me faz crescer em termos dos recursos humanos que eu tenho. Mas o principal feedback é do Senhor. Porque como foi ministrado aqui nessa casa, o foco não é em mim, o foco é em Deus. Então eu preciso me limpar para que a mensagem passe o mais cristalina, o mais puro, para que flua o rio de águas vivas através da minha vida até a sua vida. Quando disseram a você que Deus é um Deus da abundância, é porque à medida que vai fluindo na minha vida, a minha vida melhora, e quanto mais eu vou me alinhando, mais chega até você. Mas se porventura, eu, nas minhas limitações humanas, preciso me aperfeiçoar, eu vou ficar honrado com o seu feedback. Principalmente se você estiver dedicado a construir algo comigo. E não só comigo, mas para o Senhor. Quando a gente tem clareza do que a gente quer contribuir com as nossas palavras, o que é crítica vira sugestão. E se eu estou falando com a entonação ruim, ou de uma forma que a dicção está difícil de compreender, é claro que eu vou precisar aprender, vou precisar de um feedback. Se eu sou um ministro que adora ao Senhor tocando, o que me impede de buscar aperfeiçoamento estudando a música que foi criada pelo Senhor? E qual é o defeito se uma vez ou outra eu errar? Eu sou humano. Mas quando você vier falar comigo, eu vou ficar agradecido se nós dois entendermos que estamos aqui para servir a Deus. E se eu melhoro como músico, ou como ministro, ou como pastor, ou como líder, nós crescemos. Porque na medida que eu melhoro, você percebendo algo para eu melhorar, eu melhoro, eu consigo edificar a sua vida, consigo enxergar onde você também pode melhorar, e assim é um crescimento totalmente coerente com a abundância de um Deus, que é um rio de águas vivas. Não é um lago parado, envolto em crítica, envolto em falta de responsabilidade de honrar o compromisso que foi entregue na sua mão, o ofício que foi entregue na sua mão. Então, pessoas que têm o medo da crítica, elas tendem a ostentar, seja uma posição, seja através da postura, da fala ou de bens materiais. E ela apresenta, ela abandona as tarefas quando ela começa. Então, perceba, o medo da crítica faz a pessoa ostentar, faz a pessoa apresentar complexo de inferioridade, ela faz a pessoa perder a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente, por causa da falta de iniciativa, por causa da falta de aproveitar uma circunstância. Porque fica esperando aquele tempo certo, e o tempo certo, e passou. E quando você observa pessoas nessa situação, o que ela faz? Para tentar viver, ela elogia na sua frente e critica nas costas. Isso é lamentável. Não é questão de ser lamentável porque a pessoa é falsa, não.
É porque dentro dela não tem clareza se ela profere palavras para edificar quando ela elogia, ou se ela profere palavras para criticar ou para falar mal. Quando você elogia, você traz abundância. Quando você critica, você enfatiza a escassez. E afinal de contas, se o seu ser como um todo, ele vai entender que você é de que jeito? Ora você é da escassez, ora você é da abundância, ora você é da abundância, ora você é da escassez. Eu sigo um Deus que ele é abundante desde a criação do mundo. E o que você tem seguido como verdade para a sua vida? Você, a pessoa que tem o medo da crítica, ela abandona a tarefa à medida que ela vai avançando. Quando ela encontra qualquer oposição, ela tem esse medo e aí ela para, ela abandona a tarefa. Outra coisa, foge das responsabilidades do próprio insucesso. Como eu comentei, se eu estiver falhando na forma de comunicar o amor de Deus, se isso for um insucesso, eu preciso entender isso. Eu não posso fugir da responsabilidade disso. Eu não posso fugir. Está claro isso, queridos? Então agora, nesse momento, eu quero que você reflita. Reflita. Só que você, nesse momento, você vai fazer a oposição. Se você estiver sentado, eu quero que você tire tudo da sua mão. Tudo. Você sentado, vai erguer os seus ombros. Você vai olhar para o alto, levemente inclinado para o alto, e vai fechar os seus olhos. E nesse momento você vai varrer experiências da sua vida em que você se percebeu tendo medo das críticas, tendo medo da morte, tendo medo da pobreza, ou medo da doença, ou qualquer circunstância que você achou que você precisaria vencer tudo com as suas próprias mãos, que você se esqueceu de que tem um Deus que ama você incondicionalmente. Ou simplesmente, você que nunca andou com o Senhor, você imaginou que não precisaria, talvez alguns escritores, alguns mentores fossem suficientes para você. Ou às vezes você estava andando na presença do Senhor e alguma crítica ou alguma mágoa te feriu, alguma característica humana te machucou, porque Deus, ele é incorruptível. E você, ao invés de olhar para a vitória da cruz, você olhou para a limitação do homem. Então, nesse momento, eu quero que você respire fundo e perceba se em algum momento da sua vida você vivenciou essa questão dos medos. E aos poucos você vai voltando a sua atenção para cá. E se você conhece alguém do seu convívio familiar, profissional, em qualquer esfera, eu quero que você compartilhe com essa pessoa. Compartilhe agora ou compartilhe a qualquer momento que você sentir no coração. Envie essa mensagem e perceba o quanto Deus vai tocar a sua vida e a vida dessas pessoas, porque Deus tem um plano para você e para essa pessoa que veio na sua mente. Para essa pessoa que você falou assim, nossa, eu precisava que soubesse disso, ouvisse sobre isso. Então já compartilha, porque Deus tem um plano de abundância, um plano de paz e alegria. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E Jesus, que Ele quer estar conectado com a igreja, Ele quer estar conectado com aqueles que ainda não foram encontrados, e com aqueles que estavam na presença do Senhor e por algum momento se afastou. Então, o Senhor, Ele precisa de nós, igreja, para nós cumprirmos o chamado da grande comissão. Nós cumprimos o ID.
O id que está lá em Marcos 16, que está em Mateus 28, levar essa transformação desse evangelho, levar curas, levar o milagre do Senhor, e nessa noite eu declaro um milagre na sua vida. Nesse momento que você está escutando essa mensagem, o Senhor vai te tocar profundamente. Profundamente. E o milagre do Senhor vai seguir aqueles que creem. Perceba, vai seguir. Vai seguir os que crerem. Então, para o milagre me seguir, eu tenho que estar caminhando. E para eu caminhar, para eu me movimentar, eu preciso superar os medos. E você vai dar os testemunhos. Você vai dar os testemunhos da alegria, da presença de Deus. E olha só o quanto Jesus Cristo enfatiza a alegria de resgatar uma vida que estava na presença dele. Eu entendo que esse momento, essa atmosfera, o Senhor tem nos chamado para a gente observar a nossa casa. Se você é empresário, você tem sido convidado a observar a sua equipe, a se alinhar com a sua equipe, as suas estratégias. Se você é um ministro, um líder, você tem que estar sendo chamado para alinhar os liderados, estratégias, orações. E se você é pai e mãe, você está sendo alimentado, você está sendo convidado para alinhar na sua casa. E se você é solteiro, filhos, você está sendo convidado a alinhar nos propósitos do Senhor para a sua vida. Naquilo que tem de objetivo na sua vida, os seus porquês. Seja você empresário, seja você um ministro, um líder, um pai, uma mãe, ou um jovem, um adolescente. Quais porquês movem a sua vida? Nós, como filhos de Deus, temos um porquê muito claro, levar o reino e adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade como algo palpável nas minhas ações, na minha forma de comunicar. E o Senhor se alegra muito quando aqueles que estavam conosco na presença do Senhor, eles por um momento se desgarram. E quando eles se desgarram, o Senhor traz em Lucas 15, 3 parábolas, e eu quero convidá-los para abrir lá. 3 parábolas que o Senhor nos mostra em Lucas 15. E é incrível, como eu disse para você, o quanto o Senhor ele ignora qualquer crítica do meio ou qualquer não merecimento nosso, que a Bíblia nos mostra aqui que os coletores de impostos, eles já estavam reunidos para... Eles queixavam lá de Cristo, quando Cristo dava atenção para aqueles que socialmente não mereciam atenção. Os fariseus e os mestres da lei ficavam censurando. Então, enquanto você abre aí a Bíblia, caso a gente tenha alguma interrupção, você vai utilizar esse tempo para você abrir a sua palavra. Enquanto você abre, eu já vou lendo. Em Lucas 15, nós vamos abordar sobre 3 parábolas. Aqui Jesus Cristo, ele mais uma vez, na sabedoria e simplicidade dele, ele vem mostrar que pessoas desqualificadas, elas não existem. Elas não existem. Se em algum momento da sua vida você achou que você era desqualificado, eu quero que você se atente para o que Jesus está fazendo em Lucas 15, no verso 12. Jesus saúda e se mistura com as pessoas desqualificadas. E ainda partilha o pão, o alimento, com elas. Jesus é muito simples. Ele não enxerga o que você enxerga na sua limitação ou envolto nos seus medos. Ele enxerga a sua essência. E a sua essência foi feita, você foi feita à imagem e semelhança de Cristo.
Jesus vê a sua essência e ele não vê a sua limitação. Ele vê aonde você pode chegar e não onde você imagina que poderia chegar. Não existe limitação para um Deus da abundância. O desqualificado é fruto de uma sociedade que julga. Ou até mesmo você, cheio dos seus traumas e medos, que se julga ou julga o próximo. Então, a primeira parábola, que é a partir de Lucas 15, verso 3, Jesus fala aí da ovelha perdida. Então, basicamente, havia o pastor das ovelhas, tinham 100 ovelhas, e uma delas se desgarra. As 99, o pastor deixa as 99, detalhe, as ovelhas têm uma característica, até onde eu consegui de informação, que elas, teve até um relato que uma ovelha caiu no penhasco, as outras foram. Então as ovelhas, por isso que o pastor ele tem o cajado e tem a vara, para guiar ou para frear as ovelhas. Então quando o pastor deixa as ovelhas, ele garante que elas estão em um local seguro, porque as ovelhas, elas escutam e seguem a voz do seu pastor. Ok? E uma dessas ovelhas se desgarrou. E Jesus vem fazendo essa referência que, porventura, em algumas circunstâncias, pessoas que andavam com o Senhor se desviam por algum medo. Por exemplo, o medo da crítica. E quando esse pastor deixa as 99 em segurança e busca aquela que se perdeu, ele faz algo muito interessante. Ele coloca ela nos ombros. Isso é uma demonstração de amor. Eu estou contigo. Eu te sustento se você não está conseguindo enxergar o caminho. Eu te acolho e eu te guio. E aqui no verso 6, Lucas 15, verso 6, esse pastor com ovelha nos ombros, ele vai para casa. Eu quero que você atente para esse termo. Ele vai para casa. Nós vamos voltar nesse termo. Na próxima parábola também da dracma perdida, ou da moeda perdida, Jesus vem falando que uma mulher possuindo 10 dracmas, se ela perde, aqui a história relata que uma das possíveis explicações é que essa mulher teria recebido um volume de moedas, e uma dracma é como se fosse um dia de trabalho, então era algo muito importante. Algo muito importante e algo de valor para ela. E aí ela simplesmente, ela decide daquela louca que vai procurar essa dracma. E para ela procurar, no verso 8, essa mulher, ela acende uma candeia. Então ela busca iluminar o ambiente para aumentar o foco e ela procura atentamente. E o que ela varre? Ela varre a casa. Naquela época, essas casas, elas eram feitas de chão batido, tipo barro, e não tinha muita iluminação. Algumas construções tinham até um buraco no teto, para entrar um pouco de luz. Então, por isso ela acende a candeia, para ter clareza da situação, e procura atentamente algo de valor em sua casa. Casa aqui tem, na concordância strong, tem uma conotação semelhante, mas não igual, à casa onde o pastor leva a sua ovelha. Quando o pastor leva a sua ovelha, ali é um ambiente de família, um ambiente como se fosse uma nação, um ambiente, sim, tem estrutura de casa, mas a palavra grega ali está fazendo referência à questão também de família. E aqui casa é estrutura, material e também esse ambiente da família, mas também a estrutura. E é interessante que tanto na parábola da ovelha perdida, quanto na parábola da moeda perdida, o que tem aqui a ênfase que a pessoa que conseguiu superar aquilo, ela comemora. Comemora onde? Dentro de casa. Onde estava um ambiente seguro, um ambiente onde tinha confiança. E a última parábola é do filho pródigo, a partir do verso 7. E de forma bem resumida, vou enfatizar para vocês aqui, quando aquele filho pródigo ele decide sair da casa. Quando ele decide abandonar aquele lugar de família, aquela estrutura, por qualquer ansiedade, por qualquer motivo,
ele se reúne tudo que tem, ele gasta tudo, ele, ao se afastar da casa, ele vivencia até comendo comida para porco. Naquela cultura, parar diante de porcos já era algo assim, absurdo. Parar, ficar perto de porco também era algo mais absurdo ainda. Comer o que porco comia, então, seria algo insano. E nessa noite eu quero te falar, talvez você ou alguma pessoa do seu convívio fez ou está fazendo algo insano, que contraria todo o amor que você recebeu, seja o amor do colo do Pai, seja o amor de Deus, seja o amor da cultura onde você cresceu, daquilo que você experimentou, independente se foi um lar com destruições, independente de qualquer coisa. Você recebeu uma porção, mesmo aquilo que te doeu, te fortaleceu. E quando você se distancia da casa, um local de confiança, distancia da presença do Senhor, do verdadeiro amor, você pode vir a cometer coisas insanas, que diminui quem você é, que diminui as suas capacidades e te assola. E nessa noite o Senhor está chamando você, nesse momento o Senhor está chamando você, volta para casa. E você que não conhece, existe algo muito maior do que você está vivendo aí onde você está. Então, aqui nesse momento, aquele jovem que sai de casa, ele desejava encher o estômago, ele estava vivendo aqui um medo da morte. E ele reconhece, a ficha dele cai e ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele recebe roupa, ele recebe um anel e ele recebe alimento. E mais uma vez, ele é chamado para estar num meio onde tem confiança, onde tem segurança, onde tem amor, para fazer o quê? Celebrar. Para celebrar. Então, nessa casa, ele vai celebrar. Então, volte para o Senhor e venha celebrar. Pais, mães, voltem atentamente para os seus filhos, para os seus relacionamentos, para a sua casa e celebre. 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 Celebre, nem que seja a coragem de compartilhar aquilo que em algum momento fez você se distanciar. Filhos, atentem para suas casas. Se aquele local, porventura, não está sendo um local seguro para você, se você não sente confiança para falar, use alguma estratégia, escreva uma carta, fale, mande um áudio, mande uma mensagem, escreva para o seu pai, para a sua mãe. Se você não tem um pai ou uma mãe, certamente o Senhor vai encontrar para você, e você já sabe aí no seu coração, uma pessoa que pode ocupar a posição de um pai ou de uma mãe na sua vida. Seja um ministro, seja um líder, seja um familiar. Porque o Senhor não desampara ninguém que o busca. A casa é um local de segurança, de alegria, de celebração. Nesse momento, quando o filho volta, o pai ali acolhe com todo o amor, renova a aliança. Então o Senhor chama cada um de nós. E Jesus mostra o quanto o Senhor se alegra, o quanto Deus se alegra, os anjos se alegram com o retorno de um filho, com o retorno de um membro. E nesse momento, eu quero te entregar chaves bíblicas para você ser encorajado a vencer o amor, a vencer com o amor, a vencer todo o medo, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o verdadeiro amor. Então você que é pastor, líder de ministério, atente para o seu ministério. Você que é pais, mães, atente para a sua família. Jovens, atentem para os seus projetos e para o propósito do Senhor. Empresários, atente para os seus planos e suas equipes. E agora você vai definitivamente superar
todo e qualquer medo com as chaves bíblicas do Senhor. Porque Jesus é o verdadeiro amor. E esse amor, na Bíblia, é o amor ágape. É o amor puro. É o amor que me alimenta para que eu possa amar o próximo. Então, Deus, em João 4, especificamente no verso 18, porque nesse capítulo o Senhor vem falando para amarmos uns aos outros, porque o amor precede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus amou a gente antes. E no verso 18 fala que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, qualquer desses 6 medos. E eu vou te mostrar as chaves para esses 4 medos que nós falamos. E você vai anotar, você vai meditar nisso, e você vai declarar, porque a palavra de Deus diz, cri, logo falei. Então, para superar o medo da doença, você vai anotar aquilo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Isaías 53, verso 4, a Bíblia nos diz que verdadeiramente Deus, Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Mateus 8,17, assim se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Diante de qualquer enfermidade, você pode usar o decreto que Jesus levou sobre si naquela cruz, toda enfermidade. E eu sou curado, no nome de Jesus. E para superar o medo da crítica, a Bíblia é muito clara. E Jesus é muito claro em Mateus 7, de 1 a 3. Não julguem para que não sejam julgados. E aqui o Senhor me mostra claramente. Se você, porventura, sentiu-se julgado, certamente você não é vítima, mas você julgou aquele que está te julgando. Então, se você se sentiu ofendido, você também está julgando o outro. Então, não julgueis para não seres julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no risco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Então a palavra do Senhor nos ensina que a nossa boca, ela pode proferir para a vida ou para a morte. Faça bem o bom uso da sua língua. E também escolha aquilo que você aceita ouvir na sua vida. E assim você vai superar o medo da crítica. Para superar o medo da morte, em João 11, 25 a 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E temer a morte não significa... O medo da morte não é necessariamente sobre uma morte física, mas a morte emocional. Sim, os seus planos estão vivos na presença do Senhor, sim. E por último, o medo da pobreza, que tanto assola e tanto impacta as pessoas. A palavra de Deus em João 10, a partir do verso 7, e aí eu vou enfatizar no verso 10, João 10, 10. Jesus vem falando aqui que ele é a porta das ovelhas. As ovelhas escutam Jesus, mas o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor deseja para você vida em abundância. Em Mateus 6, de 30 a 34. Principalmente no final, a partir do verso 32,
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Se Deus, Ele alimenta a erva, ele veste a erva do campo, Ele alimenta as aves, quiçá você. Então não se preocupe, mas haja com fé para superar os seus medos. E em Mateus 7, aqui é a chave para nós encerrarmos. Porque Jesus é o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mateus 7, de 7 a 8, o Senhor nos diz: peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta. Perceba, Jesus está falando para você agir e não paralisar diante do medo, para você agir. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual porta na sua vida você deseja que Jesus abra? Qual porta na sua vida você deseja que Jesus abra? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? O que o medo tem feito com você? Ou melhor, o que o medo fazia com você até esse momento? E nesse momento eu quero orar e profetizar na sua vida. Eu quero declarar o sobrenatural na sua vida, para que você viva na sua vida natural a ação do sobrenatural do Senhor. E o sobrenatural de Deus, ele vai se manifestar na sua vida quando você tiver essa coragem de pedir perdão e superar o medo da crítica. Quando você tiver coragem de viver a ousadia desse projeto que está no seu coração e superar o medo da crítica ou o medo da pobreza, que está aí representada com o medo de qualquer frustração de algo não dar certo. E eu oro pela sua vida nesse momento, para que o Espírito Santo fortaleça você na sua família. Fortaleça você na presença de Deus, para que você supere o medo de qualquer coisa, qualquer enfermidade, para que você supere o medo de qualquer limitação, para que você pare de correr para artefatos externos, para estratégias externas, e você, empresário, sinta encorajado a alinhar no seu projeto, na sua equipe, a trazer um alinhamento, planos estratégicos, clareza do que cada um sente, das ideias que cada um tem. Você líder, seja de ministério, seja de igreja, seja de grupos menores, que você seja encorajado a superar qualquer medo, para poder se alinhar, buscar do Senhor. Porque à medida que reuniões de estratégias para o externo sejam maior do que reuniões de estratégia para o interno, que são as orações, algo está errado. Porque a casa precisa ser um local de celebração. A casa precisa ser um local de acolhimento. A sua casa, pai, mãe, jovem. Eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração, para que você venha a entender que qualquer desafio tem crescimento. E que o amor de Deus, ele se manifesta no amor da família, o amor com os liderados, o amor a vidas para dar vazão ao propósito que o Senhor tem na sua vida. Eu declaro nesse momento, Pai, Senhor Deus, visita essa jovem de nome Gabriela. Pai amado, o Senhor traz no meu coração um jovem de nome Caio. Espírito Santo, fortaleça-os, que o Senhor sabe o que eles têm passado. Pai querido, esse pai, Senhor, que está nessa aflição, nessa angústia de achar que era um nada, e o Senhor nesse momento mostra para ele que ele pode sim fazer tudo
Porque a palavra do Senhor mostrou para ele que ele pode pedir e receber, buscar e encontrar. Pai querido, fortaleça a tua igreja, fortaleça os teus filhos. Eu declaro a vida, eu declaro a prosperidade, eu declaro o encorajar, o encorajamento, a ousadia, conquistas e multiplicações na vida dos teus filhos, e que eles possam cada vez mais estar na casa do Senhor, alimentados pela tua palavra e pelo sobrenatural do Senhor por onde forem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.